Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da nossa paróquia, Nossa Senhora da Badia, Lagoa da Confusão, Diocese de Cristalândia, graça e paz. 20 de abril de 2023, nessa quinta-feira da segunda semana da Páscoa, aqui nos reunimos atentos à palavra do Senhor, e o evangelho que nós temos é tirado de João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em suas mãos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos ouvindo nesses últimos dias o encontro no capítulo 3 do Evangelho de João, o encontro de Nicodemos com Jesus e o discurso que Jesus faz para Nicodemos. No Evangelho de João, Jesus é sempre alguém que vai construindo aos poucos o seu discurso. É muito repetitivo, mas ao mesmo tempo, cada momento que ele fala, ele acrescenta alguma coisa importante e vai agregando. Ele repete as coisas importantes para que a gente possa guardar bem e depois acrescenta algo a mais. Por isso, Nicodemos é uma autoridade religiosa que quer ser discípulo de Jesus, mas está ainda no mundo das trevas, procura a luz, por isso vai à noite encontrar-se com Jesus, não durante o dia. Quem vai à noite encontrar com alguém é porque quer se esconder, viu? Porque ainda não sabe com quem vai se encontrar, viu? E por isso as trevas e a luz são sempre referenciais importantes no Evangelho de João. E no Evangelho de hoje ele continua dizendo: aquele que vem do alto fala as coisas do alto, viu? O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem do céu está acima de todos. O que significa isso para a nossa vida e para a nossa história? A gente pode viver uma vida pensando só nas coisas da terra. Pode. Eu posso viver uma vida sem Deus? Posso. Posso viver uma vida boa, bem, sem acreditar em Deus? Posso. A maioria da humanidade não tem uma religião, uma prática religiosa. Tem uma referência religiosa, mas rezar mesmo, quantos por cento da população da nossa Lagoa da Confusão vai a uma celebração, seja lá católica ou evangélica, no final de semana e reza de verdade, viu? Então, Jesus está querendo dizer, olha, a gente pode viver só da terra, mas Ele quer que a gente viva do alto. Renascer do alto é ser batizado e renascer na alma de que eu tenho uma ligação profunda com Deus. Que o meu mundo não é só essa terra, que meu mundo é o céu também, que eu sonho com a eternidade, que eu sonho com o mundo de Deus. É claro que para isso eu tenho a obrigação e o dever de tentar viver bem aqui, de tentar construir a minha história aqui, de tentar estabelecer laços de convivência, construir algumas realidades que façam com que nós sejamos homens e mulheres à imagem e semelhança de Deus. Por isso Jesus vai usando com Nicodemos esse paralelo. Nascer do alto é o ser humano que pensa nas coisas de Deus, que pensa na vida além daquilo que é o nosso cotidiano, que pensa na existência além daquilo que é o nosso funcional, nosso tarefismo, nosso ativismo, nossas agendas de coisas a serem cumpridas constantemente. É alguém que tenta, no decorrer da vida, abrir os olhos e descobrir, olha, a vida não é só isso. Porque uma grande angústia que às vezes a gente tem é essa mesmo. Mas a vida é só isso?
não tem mais nada, é só esse mundo, é só essa realidade, não se acrescenta, não muda nada. Quer dizer, viver é só isso aqui, não existe algo a mais, não existe um desafio maior. Por isso essa é a grande busca nossa. Se eu não me apegar a Deus, eu acabo me frustrando, porque viver é um peso, viver é uma luta, viver é uma busca constante. Você sai de casa rezando para que tudo dê certo e as coisas não dão certo. E Jesus continua o seu discurso com Nicodemos. Olha, é preciso nascer do céu. A gente tem que ser gente de Deus, viu? E aí, quem vem do céu, viu e dá testemunho daquilo que viu e daquilo que ouviu. Por isso, quando Jesus fala de Deus, ele está falando daquilo que viu e ouviu. Por isso, Jesus, que é esse que desce do céu, a segunda pessoa da Santíssima Trindade e habita no nosso meio, é alguém que quando fala, conhece e fala do que conhece. Esse é um grande desafio. Dar testemunho significa atestar uma verdade. Dar testemunho significa garantir que isso é uma verdade, e o testemunho é fruto de uma experiência, de alguém que viu e ouviu, de alguém que sabe. Testemunho não é uma teoria, não é um discurso, não é um monte de palavras. Discurso, testamento, testemunho é alguém que faz um testamento diante de algo que ele atesta que é uma verdade. E por isso ele diz, isso é uma verdade. E Jesus, que vem do alto, vem do céu, que quer nos ensinar a mesma coisa, que a gente pense nas coisas de Deus, é alguém que faz o mesmo processo. Aquilo que ele fala do que ele viu e ouviu. E por isso é verdade aquilo que ele diz, viu? Mas há um grande drama. Ninguém aceita o seu testemunho. Ninguém aceita Jesus. Ninguém está concordando com ele. E é verdade. Se você considerar a multidão que esteve com Jesus, tanta gente, na hora da cruz, Jesus é um homem solitário, abandonado por todos, viu? Que é crucificado no meio de dois contraventores, dois criminosos. Jesus é um homem que carrega a cruz, pega um sirineu desconhecido, mas é um homem que é abandonado na hora da cruz. Por isso Jesus fala das coisas de Deus. O que ele fala é uma verdade porque ele viu e ouviu o que o Pai diz, e ao mesmo tempo essa grande angústia, mas ninguém aceitou o seu testemunho. A gente nunca sabe por que a gente tem tanta rejeição, às vezes, pelas coisas boas. A gente não entende porque tem gente que odeia a bondade do outro. Tem gente que odeia Deus, que é bom. É o filho mais velho que odiou o pai porque o pai perdoou o filho mais novo que era um irresponsável. Viu? Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. Aceitar Jesus é dizer Deus é verdadeiro. Ouvir Jesus é dizer Deus é verdadeiro. Viu? Guardar no coração o que Jesus diz é Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Por isso Jesus vai se apresentando. Jesus dá testemunho de Deus, Deus é verdadeiro. Quem acredita em Jesus sabe disso, e aquilo que Jesus faz, ele vem com o Espírito. É o Espírito Santo que dá sabedoria para falar o que ele fala. Que Deus abençoe e nos faça testemunhas do ressuscitado, e que nós sejamos homens e mulheres do alto e não simplesmente seres humanos terrenos sem esperança de uma vida eterna. Um abraço, até mais.